muito se falou sobre a troca entre Minnesota e New York Knicks no início da temporada, né? São esses ativos que a gente acabou de mencionar, que você acabou de mencionar. Julius Randle e DiVincenzo, e aí vai o Cat para lá. As duas equipes estão nas finais da conferência, nas suas respectivas conferências. E pelo calor da emoção, vamos ver se a gente consegue fazer uma brincadeira aqui. Porque assim, por que o calor da emoção? Porque os dois estão nas finais, porque na noite de ontem e anteontem os dois fizeram bons jogos. Quem se saiu melhor nessa troca? E aí, olha só, eles estão exatamente nas mesmas posições hoje. Perdendo de 2-1, na final de conferência, os dois jogando bem. Dá para tentar analisar no médio, longo prazo também quem foi o melhor? Porque agora, para quem duvidava de um ou outro, tá confuso. Quem questionou a ida do Cat, tá mamando agora. Quem questionou a ida do Julius Randle, também tá. E o Julius Randle ainda começou mal. Depois ele se encaixou. E o Cat entre altos e baixos. Quem você acha que tá levando a melhor mesmo assim, cara? Você sabe, Gustavo? Ninguém, cara. Eu acho que tá... A gente sabe que ganha. Todo mundo ganhou. É um ganha-ganha. Mas assim. de todo mundo ganhou, Tá. quem ainda tá melhor? Aí tu quer tirar uma resposta de mim. Sim, lógico. Você é o comunicador Irmão, desse canal. O papo é o seguinte. O Karl Anthony Towns, ele tem muito mais talento que o Julius Randle. Muito mais. Não tem comparação, os dois. O Karl Anthony Towns é muito mais talentoso, tem muito mais habilidade, tem um teto muito maior do que o Julius Randle. Só que, pô, falar de teto pra um jogador de 30 anos é foda, né? O cara já tem quase 30 anos. Quantos anos ele tem? Procurei por ele. O Towns? O Towns. Eu acho que ele já tá com tem 29, 29. 30. 29. O Julius Randle tem 30. um pouquinho menos, eu acho. Talvez. É 30. Mas Julius ele- Randle, 30. Também tem 30? Então são os dois da mesma idade. Mesma Então, faixa etária. tu não vai mais melhorar, tu não vai mais ir muito além. Então o que pesa aí, mano, é o Pô, o mental. Julius Randle melhorou. Eu não acho que ele tenha melhorado de 2020 teve um- pra cá, não, mano. Não, ele melhorou. Ele melhorou. Ah, gente, é que assim, 2021, só o torcedor do Knicks gostava do Julius Randle porque só o torcedor do Knicks olhava o Julius Randle. Ele cresceu muito, cara. Cresceu, mas o assim, Julius Randle o que dos ele Lakers. cresceu daquela temporada de MIP dele, entendeu? Não é tão significativo quanto que ele cresceu naquela temporada. Aquela virada de chave dele já tinha acontecido em 2020, 2021. É isso que eu quero dizer, entendeu? O que muda essa discussão aí, mano, é que o Julius Randle parece estar mentalmente muito melhor do que o Karl Anthony Towns. Como ser humano mesmo. Caraca, eu não sei, mano. O Karl Anthony Towns parece que ele esquece, às vezes, que ele é jogador de basquete. Às vezes, tipo, Você um acha? rebote ofensivo que cai na mão dele, ele consegue perder. Um rebote defensivo que cai na mão dele, ele consegue perder. Uma marcação, assim, ridícula que ele consegue dar as costas pro adversário. São coisas de mental, mano. Porque técnica, quando tu vê o que ele fez no último quarto ontem, cara, parece realmente outro jogador. Ontem ele foi Em bom. relação aos 3 primeiros quartos. Parece outro jogador, mano. Ontem ele foi bom. Ele Então, jogou. pô, é difícil, mano. Eu acho que o que fecha essa questão aí, que pode dar uma resposta pra você, é o mental. O Julius Randle Você mentalmente acha? tá muito melhor do que o Karl Anthony Towns. Isso eu tenho certeza. Porque agora é mais fácil ou até mais difícil termos essa resposta. Antes nós tínhamos resposta. Ah, não, pô, como o Knicks estava em terceiro, quem saiu melhor foi o Knicks. Quem venceu foi o Knicks. Ah, o Julius Randle não tá jogando bem, não encaixou no esquema dos Wolves. Isso aí. Os dois estão na final agora, meu irmão. Agora tá zerada a parada. A partida tá zerada. Quem passar pra final, se passar pra final, vai ser o vencedor desse duelo. Isso é fato. Agora, os dois caindo, e aí ficaram empatados. É ganha-ganha. Mas tem alguma diferença? Tu acha que tu concorda com o que ele tá falando? Cara, eu acho que eu acho que o Timberwolves talvez ganhe um pouco, só porque tem o DiVincenzo aí no meio também, que é um jogador útil que sai do banco. Ontem, por exemplo, o DiVincenzo tava com... tinha aqui agora, pô. DiVincenzo... Não, ele é uma peça de 6 banco. pontos, mais 2 de 2, de 3. eu adoraria ter ele. 3 assistências. Então, assim, é um jogador útil, defensivamente joga bem. Mas, se eu falar hoje, quem tá com a média de mais pontos no playoffs, quem vocês acham que é? Julius Randle, com certeza. Então, Julius Randle tá com 22.8, o Karl Anthony Towns com 21.1. E de Muito rebote, igual. quem você acha? Karl Anthony Towns. Não, é muito mais pelo Pro Karl Anthony Cat. Towns, tá com 11.3, Julius Randle só com 5.8, que até me surpreende. Ah, mas é o número dele mesmo, cara. Ele é esse cara de 25,77. Aí Se assistência, estiver o Karl Anthony jogando o Towns- limite, é isso pra ele. Assistência, o Karl Anthony Towns 1 assistência por jogo e o Julius Randle 5 assistências por jogo. Então o Julius Randle meio que envolve os jogadores mais.
Mas, cara, eu acho que tá muito Eu acho- empatado. O Randle é muito mais consistente do que o Karl Anthony Towns, eu acho. Porque tem alguns jogos que o Karl Anthony Towns marca 10 pontos, 15 pontos. Ontem, inclusive, ele tava com 4 pontos. 4 no último quarto. Nos primeiros três tempos, ou 3 quarters. Então, meio que, sabe assim, poderia ter sido um jogo muito ruim dele se tivesse um último quarto ruim. Claro, a bola caiu pra caralho, marcou 20 pontos no último quarto, foi um último quarto pra ele igual histórico. Histórico. Pra ele, igual na carreira dele. Talvez melhor fourth quarter da vida dele. Mas, cara, assim, ele tava muito perto de ter um jogo ali que se ele tivesse um jogo até marcando 10 pontos no último quarto, ia só ficar com 14 pontos no jogo. Nós ia questionar ele hoje. Sim, com certeza. A única situação que eu vejo que pode ser um possível argumento de presente e futuro é porque o Karl Anthony Towns, a grana que ele recebe é muito alta, então o contrato dele é um pouco pior para os Knicks do que um contrato do Julius Randle, porém, ele tem muito mais presença do que o Julius Randle. Então, assim, muito mais. Então, assim, mas o contrato dele é de 50 milhões por temporada. Tudo bem, mas o Julius Randle com 30 e pouco, né? 30 e pouco. 30 e pouco. Essa diferença aí, o Karl Anthony Towns talvez entregue na venda de camisa, na presença que ele tem, tipo, de All-Star Weekend, de All-Star Game, de... Então, assim, como jogador mesmo. Como jogador, ele é muito maior do que o Julius Randle, é muito melhor do que o Julius Randle como jogador. Então, assim, o talento a talento, ele é muito melhor. Mas muito melhor. eu acho que mentalmente, eu acho que o Gustavo até falou isso, igual mentalmente, o Julius Randle é muito mais jogador mental, se você tira tudo. Calma, só ver a cabeça deixa claro, dele. esse ano, nesse playoff, o Julius Randle tá sendo esse cara. Ele nunca tinha sido esse cara mentalmente também ok. Mas nós estamos comparando esse ano com os caras nos novos times, né? Então, mas, cara, assim, o Cat tem muitas vezes que eu olho pra ele, assim, ele não sei se ele é um cara que dá medo nos outros times. Eu acho que a galera fala assim, pô, é um cara com muito talento que não sabe usar o talento dele. Eu acho que os times pensam isso dele. Sabe assim, Tem jogos e jogos. Julius Randle, acho que os caras ainda assim, pô, esse cara é forte, esse cara vai bater pra cima, esse cara vai... O Cat é muito mais soft. Tem jogos e jogos do Karl Anthony Igual Towns. você falou, esses 10 milhões, 15 milhões de diferença de contrato... Eu acho que tá pago. Eu acho que ele entrega. Esses 15 milhões de diferença, 20, eu acho que ele entrega. Cara, não sei. Depende o peso muito, desse O cara contrato, foi pique o preço do 1, contrato sabe? não Assim, é tipo, só tem a um monte de grana. coisa. Não é só a grana, é a duração do contrato. O Karl Anthony Towns vai receber até 2029. O Julius Randle tem mais um ano de contrato só. Se o Timberwolves olhar pro Julius Randle e falar, pô, cara, tem uma opção melhor, valeu, obrigado, acabou. O Karl Anthony Towns não. O Karl Anthony Towns vai até 2029. É uma prisão muito grande pra um jogador igual o Karl Anthony Towns, na minha opinião, mano. Eu acho que o Knicks vence essa disputa, sabe? Os dois sendo eliminados agora, eu ainda acho que o Knicks ganha um pouco mais nessa troca. Ele tem mais um ano, 31 milhões. É isso. Então 33 foi esse ano, aí ele baixa pra 31. O Julius Randle. É uma diferença muito E o grande. Karl Anthony Towns sobe. E Karl Anthony Towns, tô vendo aqui, mas... Mas também, se você olhar o salário de cada um, mano, tá de acordo com o papel que cada um cumpre em cada time. O Julius Randle é um jogador de 30 milhões no Timberwolves e o Karl Anthony Towns deveria ser um jogador de 50 no Knicks. Muitas vezes ele não é. Deveria ser. Se ele fosse o que ele foi ontem no último quarto, ele estaria sendo. O Karl Anthony Towns, o ano que vem vai ser 53, aí 57, aí 61. 61 vai ser Em o... 2029. Pô, mas também o cap nesse ano aí já vai ter vai duplicado. subir. 61 milhas. 61. Sobe Aí muito. 28, 29 ele vira unrestricted free agent, então ele pode sair sem fazer o match com 33 anos. Mas, cara, assim, o Karl Anthony Towns, pra mim, é um jogador mais talentoso, mas eu ainda não olho pra ele como um jogador que bota medo nos adversários. Igual eu falei assim, ontem ele poderia facilmente ter tido um jogo de 8 pontos. Ele chegou no último quarto com 4. Mas calma aí, mano. Aí também, pô, tu tá desconsiderando que o cara fez um quarto histórico, Não, porque ele botou o jogo eu- debaixo do braço, Ele de fez, lembrança em ele quadra, fez. E acabou com o jogo. foi eu que vi aqui e falei que ele fez um 4-4 histórico. Mas assim, se não tivesse acontecido aquilo, nós mas íamos estar aí sim. aqui
destruíram ele. Eu não Pô, sei, eu não- a única vez no ano que a gente pode elogiar o Carl Anthony Towns, tu vai falar mal do cara, mano. A gente ainda vai falar muito sobre o Carl Anthony Towns. Olha só. tentando comparar aí com o A Julius. única vez que a gente pode elogiar Olha, o cara aqui, tu vai falar mal, pô. Carl Anthony Towns é melhor que o Julius Randle, mas não podemos esquecer do contrato que é Não, menor sim. pro Julius Randle e o Dante DiVincenzo, que é um jogador útil, e por causa disso eu acho que o Timberwolves, por pouco, ganhou a troca, minha opinião. Sim, eu acho já que o Knicks ainda está na frente nesse sentido, porque é uma estrela. Você trocou uma estrela por dois caras de prateleiras de baixo, enfim. Vamos botar isso em palavras mais claras, Fernando? O Knicks não ganharia do Celtic se fosse o Julius Randle ali em quadra, ao invés de Carl Anthony Towns. Não ganharia, Eu acho que não. Pô, não teria esse cacife, não. Eu mano. acho que Papo não. reto. É. Se acho que ele tivesse faz o uma diferença DiVincenzo muito E o Randle, eu acho que não Randle. ganharia. Eu acho Falta assim, ter que o isso, Julius mano. O Randle Carl tá Anthony Towns muito bem, mas ele impacta muito mais. O Carl Anthony Towns impacta muito mais impacta. no Knicks do que o Julius Randle naquele momento. Nesse momento, se fosse. Você acha que o Carl Anthony Towns, se estivesse aí no Timberwolves, jogaria melhor que o Julius o Randle? É. Eu acho que sim. Porque eu acho que, se você olhar pro o Timberwolves como, assim, o Anthony Edwards melhorou esse ano. Ofensivamente, tem mais assistência por jogo, mais tudo. Ele melhorou em geral, né? 23 anos, você espera isso dele. Porque ele começou a ser o ponto central do ataque. Né? Com o Carl Anthony Towns ele não era tão centralizado, o ataque não centralizava tanto nele igual agora. Mas você imagina se tivesse o Carl Anthony Towns lá ainda. Eles um estariam Cara, eu nessa acho que mesma eles posição. teriam. Eles tinham um fit bom, mano. Eles se gostavam, ele era bom. Pô, ele e o Rudy Gobert estavam funcionando. Por mais que eram poucos momentos. É engraçado, né? Você vê mais o Julius Randle com o Rudy Gobert em quadra do que você viu o Rudy Gobert com o Carl Anthony Towns em quadra. Porque o fit é muito melhor com o Randle. Né? Dá mais liberdade. O Julius Randle tem um pouco mais de liberdade. O Carl Anthony Towns, de abusado, ele vai para a linha dos 3 pontos, ele espaça a quadra. Agora o Julius Randle tem mais liberdade para rodar onde ele quiser. Mas esse Timberwolves, o único que caiu de produção ali foi o Naz Reid para mim, do que aconteceu nos playoffs passados. Agora o resto, sei se assim, porque caiu. o playoff passado dele foi sacanagem. O Naz Naz Reid Reid. foi como é que absurdo. estão as stats Agora todo dele? mundo cresceu, né? Então acho que o Carl Anthony Towns nesse Timberwolves Cara, aí... mas realmente o Naz Reid tá jogando muito mal. Até ontem, ele caiu muito. Né, no sábado, no jogo onde eles destruíram, ele só marcou 10 pontos. Sim. Não, mas Mas não é só ataque. Não, mas você imagina em um jogo que o Timberwolves marca 140 e ganha de 40, você imaginaria, o Naz Reid deve ter um jogo de 18, 20 isso é pontos. foda. Aí fica Ele foi difícil 10. defender. Mas na série contra o Lakers ele foi bem. Nesse contra o postseason, Lakers, nesses ele foi playoffs, bem. tá com 10 pontos por jogo. Caiu mesmo. 48 de aproveitamento, 38 bola de 3. Se você ver os últimos 5 jogos dele, foi 10 pontos no sábado, 10 pontos naquela segunda derrota deles, aí 4, aí 8, aí 5. Então realmente ele tá abaixo. Ele começou bem, mas eu lembro dele começando bem a série contra o Lakers. Quando o Lakers, ele teve um jogo lá de, que eu acho que foi 25 6 de 7 de bola de 3, mano. E aí, comparando esse Wolves com o Wolves passado, cara, você tinha, né, o Cat lá, jogando bem, tudo bem. O Naz Reid, que está abaixo da média esse ano, e até o próprio Mike Conley eu acho que está abaixo da média também da temporada passada. Mike Conley é um dos mais velhos da liga hoje também. E ele baixou muito produção do que aconteceu no playoff passado. Então, assim, eu acho que esse time tá atrás, não está fazendo um jogo melhor contra esse OKC nesse momento, porque, cara, dois caras que eram importantes não estão tão bem quanto na temporada passada. O próprio DiVincenzo jogou melhor quando estava no Knicks do que quando está agora no Minnesota.